TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega hoje com o nosso resumo com as principais notícias da semana. Olá, Roberta, como é que vai? Jorge, tudo certo? Tudo bem. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Olha, já estão na tela, tvc@correiodamamanhã.com é o nosso e-mail oficial, mas o e-mail mais fácil é o nosso WhatsApp, né? O DDD é o 24, o telefone é o 99323-1675. Manda sua mensagem, participa com a gente aqui, viu? Vamos então às notícias deste sábado, dia 13 de julho. Detran RJ prorroga prazo para licenciamento anual de veículos. A ANS suspende comercialização de 9 planos de saúde. Poupança tem entrada líquida de 12,8 bilhões de reais em junho. Secretaria de Estado de Saúde alerta para aumento no número de casos de coqueluche. TSE nega recurso da Prefeitura de Petrópolis e mantém representação. Prefeitura de Petrópolis decreta fim da situação de emergência por conta da dengue. E mais, armadilhas fotográficas registram a presença de onça parda no Parque Estadual do INEA. Agora no Correio Serrano, na TV. Gente, começamos o nosso jornal vendo as principais notícias das nossas edições impressas aqui da nossa Serra. A gente vai direto para o nosso Correio Serrano, edição de final de semana, viu? Pois é, lá na linha vermelha comum aos nossos jornais, isso. PGJ do Rio afirma que a utilização de inteligência artificial no Ministério Público é uma tendência, a gente falou isso essa semana, né? Que é um receio, né? Primeiro que muitas pessoas vão perder o emprego. E será, como que vai ser essa sentença, né? Pois é, a gente estava até comentando, né, essa semana que eu vi que já segue ali a tendência com algumas leis, né, propostas, mas é o que a gente está falando, né, ela vai aprendendo, né, a inteligência artificial e vai se adequando ao modo daquela pessoa. E aí é o que a gente fica se perguntando, como é que vai ser esse modus operandi da IA dentro de um órgão público, como é que ela vai lidar com essa tendência, né? Gente, vamos aguardar, mas a gente sabe que tem que ter um revisor, tem que ter alguém para olhar isso aí, como senão vai ser complicado. INEA anuncia a contratação de guarda-parques, importantíssimo aqui para a região, a gente também falou bastante, porque a gente tem diversas áreas de reserva biológica, reserva ambiental e parques aqui na região, por exemplo, como a Rebio de Araras, né, e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então esses locais aí ganharão reforço com a contratação desses guarda-parques. Verdade. Terê abraça o social, doa 1,3 tonelada de alimentos. Donativos são destinados às instituições beneficentes da cidade. Tem o Festival Sesc de Inverno, que começou ontem, na sexta-feira. E aqui no texto legenda, Castro exalta investimentos estaduais à enocultura em Teresópolis. Aqui na foto tem o governador Cláudio Castro, né? Os donos também de uma vinícola ali, a vinícola Maturano, isso tudo lá em Teresópolis, com previsão de abertura no ano que vem, em 2025. Gente, eu queria botar ali a segunda parte ali da nossa primeira página, né? Tem ali financiamentos de veículos, cresce 23,8%, mas tem aqui no segundo caderno, né, uma foto aqui dessa segunda parte ali, da nossa primeira página. Teatro Municipal abre suas portas no aniversário de 115 anos, mostrando aqui um desses patrimônios maravilhosos aí da cidade do Rio de Janeiro, também está estampado em diversas páginas dos nossos jornais, viu? E você confere, claro, lá na página 1 e 2 do nosso segundo caderno. Mas vamos lá para a página do nosso Correio Petropolitano agora. Ali tá a foto, olha que bonito ali. Bonito. O Teatro Municipal, né? E falando um pouquinho sobre esses 115 anos. Vamos para o Petropolitano agora, ver os destaques lá da edição de final de semana do Petropolitano.
Aí é a página 13 do Nosso Serrano na sua tela também, para você conferir os destaques. Mas vamos lá para o Petropolitano, gente. Lá na primeira página, um dos grandes destaques, como a gente já falou, da importância, a INEA anuncia aumento no efetivo de guarda-parques. Agentes vão reforçar unidades de conservação na região serrana e o comércio propõe ações para o próximo governo. Está lá na nossa página 12 também. Pois é, isso é aqui em Petrópolis, né? A CDL de Petrópolis. Fala sobre o Festival de Inverno, Senado não terá pressa com reforma tributária. E lá na página 12 do Petropolitano tem o destaque maior, claro, ali falando sobre o INEA, mostrando mais sobre as suas ações, as equipes que vão atuar nas unidades de conservação da região serrana. E aqui esmiuço um pouquinho mais e melhor, claro, óbvio, sobre esse assunto, falando aí sobre esse reforço aí. Tem aqui trazendo também nas Petropolitanas uma matéria sobre o Alceu Valença, que abriu, né, o festival nessa sexta-feira, falando sobre como seria o show dele, óbvio, mas você confere também aqui. CDL Petrópolis elabora aí o manifesto do varejo com proposta para o próximo governo. A gente falou, e tomara que o governo olhe isso com carinho, né, essas propostas, porque o comércio da cidade está precisando realmente de uma injeção de ânimos, né, vamos colocar assim. E claro, gente, tem muito mais destaque no nosso jornal, tem edição nacional, tem a nossa edição do Rio de Janeiro aí para capital, para você da capital ficar bem informado, e tem a edição de Brasília também para você aí de Brasília também ficar bem informado. Pois é, lembrando que os nossos jornais ainda estão nas bancas, Isso, né? Porque são edições de fim de semana. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que brasileiros ainda não sacaram 8,4 bilhões de reais de valores a receber. Deixou muito dinheiro, Muito né? dinheiro. E você vai ver também que o Banco Central, gente, divulgou que o Pix bateu um novo recorde de transações. Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos
Estamos de volta. O Detran do Rio prorrogou os prazos para licenciamento anual de veículos no ano de 2024. Neste ano, além da taxa referente ao documento, também é necessário pagar o GRT, o IPVA e as multas de trânsito vencidas. O licenciamento é feito de maneira 100% digital, com o pagamento do boleto adquirido pelo site do Bradesco no valor de R$ 76,77. Para obter o documento de 2024, é necessário pagar a Guia de Regularização de Taxas, o GRT, o IPVA e as multas de trânsito vencida. Para carros com finais de placa 1 e 2, o prazo de licenciamento pode ser realizado até o dia 30 de setembro. Para os com finais de placa 3, 4 e 5, o licenciamento pode ser feito até dia 31 de outubro. Para veículos com final de placa 6, 7 e 8, o prazo final passa a ser dia 30 de novembro. E para aqueles que têm placa terminando em 0 ou 9, o final passa a ser dia 31 de dezembro. Muitos condutores já sabiam sobre a prorrogação. Sempre que temos mais prazo é melhor, né? Prorrogar a dívida não sei se é bom, mas para quem está apertado é bom. Após a compensação dos pagamentos, o documento digital chamado CRLV-E fica disponível para o usuário no posto digital do Detran RJ, que pode ser acessado pelo site do Detran, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Quem preferir pode também solicitar a impressão do CRLV-E em papel A4 em um posto de vistoria do Detran RJ. E olha, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou na última semana a lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A medida faz parte do monitoramento da garantia de atendimento que acompanha regularmente o desempenho do setor. Neste ciclo, a ANS determinou a suspensão de 9 planos de 2 operadoras devido a reclamações efetuadas no primeiro trimestre deste ano. A proibição da venda começa a valer nesta terça-feira, dia 9 de julho. Os planos suspensos são Univida Coletivo por adesão a apartamento, Univida Coletivo por adesão enfermaria, Univida Coletivo por adesão enfermaria C cooperativo, Univida Coletivo por adesão nacional enfermaria cooperativo, Univida Empresarial 3 apartamento, Diamante, Medical Indy 200, Prime 400 e Rubi. Ao todo, 14.063 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora nos resultados no monitoramento. A cada 3 meses, a listagem de planos é reavaliada e as operadoras que deixarem de apresentar risco à assistência à saúde são liberadas pelo monitoramento para oferecer os planos para novas comercializações. O saldo da aplicação na caderneta de poupança subiu pela terceira vez no ano, com um registro de mais depósitos do que saques, e o resultado positivo do mês de junho deste ano ainda foi maior que o verificado em junho de 2023. As entradas superaram as saídas em 12,8 bilhões de reais, de acordo com o relatório divulgado pelo Banco Central. No mês passado, foram aplicados pouco mais de 348 bilhões contra 335 bilhões de reais em saques. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram 5,4 bilhões. Com isso, o saldo da poupança é de 1 trilhão de reais. Diante do alto endividamento da população, em 2023 a caderneta de poupança teve saída líquida maior, ou seja, mais saques do que depósitos. Os saques na poupança ocorrem porque a manutenção da Selic, que regula a taxa básica de juros, estando em alta, estimula a aplicação em outros investimentos. De agosto de 2022 a agosto de 2023, por exemplo, a taxa foi mantida em 13,75% ao ano por 7 vezes seguidas, com cortes na Selic nas mesmas 7 vezes. Com isso, o investimento na poupança conseguiu se manter estável. No mês passado, o colegiado interrompeu o corte de juros em razão da alta recente do dólar e do aumento das incertezas econômicas. Hoje, a taxa básica está em 10,5% ao ano. E olha só, os brasileiros ainda não sacaram 8,4 bilhões de reais em recursos esquecidos no sistema financeiro até o fim de maio, segundo informações do Banco Central divulgadas na última sexta-feira. Até agora, o sistema de valores a receber devolveu um pouco mais de 7 bilhões de reais, de um total aí de 15,49 bilhões
postos à disposição pelas instituições financeiras. Com relação ao número de beneficiários, até o fim de maio, mais de 21 milhões de correntistas haviam resgatado valores. Apesar da marca ter atingido um bom número, isso representa apenas 32,27% do total de mais de 65 milhões de correntistas incluídos na lista desde o início do programa em fevereiro de 2022. A maior parte das pessoas e empresas que ainda não fizeram o saque tem direito a pequenas quantias. Os valores a receber de até R$10 concentram 63,6% dos beneficiários. Os valores entre R$10 e R$1 e R$100 correspondem a 24,86% dos correntistas. As quantias entre R$100 e R$1 e R$1.000 representam 9,77%. Só 1,77% tem direito a receber mais de R$1.000. Depois de ficar fora do ar por quase um ano, o SRV foi reaberto em março de 2023 com novas fontes e recursos, um novo sistema de agendamento e a possibilidade de resgate de valores de pessoas falecidas. Em maio, foram retirados R$327 milhões, uma alta em relação ao mês anterior, quando tinha sido resgatado 290 milhões. As estatísticas do sistema de valores a receber são divulgados com 2 meses de atraso. Ana Beatriz Tomás para a TV Correio da Manhã. E a partir dessa semana, os termos utilizados nos extratos bancários passam a ser padronizados. Atualmente, os bancos usam mais de 4.000 tipos de nomenclaturas diferentes em suas operações. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a mudança vai abranger inicialmente as denominações existentes para as operações de saque e depósito. Posteriormente, as demais operações financeiras serão incluídas no processo de padronização. Pela nova nomenclatura, operações como depósito de cheque nos caixas eletrônicos, utilizada por algumas instituições financeiras, quando o cliente deposita o cheque da agência, passam a ser descritas no extrato com a sigla DEP Cheque ATM. Já as operações em cheque, que o cliente saca dinheiro em espécie no caixa convencional da agência com o cartão da conta, serão impressas nos extratos como saque DIN cartão AG. A medida tem o objetivo de tornar a compensação das informações mais acessível, principalmente para os clientes que têm ou precisam acessar contas bancárias de mais de uma instituição financeira. E a Secretaria de Estado de Saúde está fazendo um alerta para o aumento no número de casos de coqueluche no estado do Rio de Janeiro, por conta do crescimento de mais de 300% das notificações. Apenas em julho desse ano, foram 34 confirmações da doença, enquanto em todo o ano de 2023 houve 8 registros. Segundo dados do sistema Tabnet do Ministério da Saúde, até o dia 4 de julho deste ano, foram registradas 34 confirmações de coqueluche, enquanto em todo o ano passado foram apenas 8. A proteção contra a doença é garantida por meio das vacinas pentavalente, DTP e DTPA adulto. Com os 3 imunizantes abaixo da meta da cobertura vacinal em 2023, a Secretaria reitera que o público-alvo deve procurar as unidades de saúde em seus municípios para evitar a infecção com a coqueluche. É uma infecção no trato respiratório, de transmissão respiratória, que é causada por uma bactéria e estamos tendo os casos aumentados esse ano em relação ao ano anterior. A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, que compromete de forma específica o aparelho respiratório, especialmente a traqueia e os brônquios, e se caracteriza por espasmos de tosse seca. Para a vacina pentavalente, a imunização é obrigatória para bebês de 2, 4 e 6 meses. A DTP é destinada a crianças de 15 meses a 4 anos. Já a DTPA adulto é recomendada a gestantes e puérperas, profissionais de saúde, parteiras tradicionais e estagiários da saúde que atuam em maternidades e unidades de internação neonatal. A gente tem um problema ainda aí muito ligado à vacinação. A gente tem notado que atualmente o adulto, pela distância de aplicação dessas vacinas, ele pode ter perdido um pouco esse reforço, essa imunidade, digamos assim,
E aí a gente agora está tendo muitos casos entre 10 e 19 anos. Os sintomas são caracterizados por febre, mal-estar geral, coriza e tosse seca. A transmissão acontece principalmente pelo contato direto entre a pessoa doente e a pessoa suscetível, por meio de gotículas de secreção eliminadas durante a fala, a tosse e o espirro. O diagnóstico é realizado por meio de exames laboratoriais solicitados pela equipe médica responsável. É muito para alertar que essa situação está aumentando muito mais em relação ao ano passado, para a gente poder fazer um alerta à população, às mães, às crianças e a todo mundo que esteja com um caso desse para ser atendido. O Banco Central divulgou que o Pix bateu novo recorde e a modalidade superou a marca de 220 milhões de transações em 24 horas. O recorde diário anterior tinha sido registrado no dia 7 de junho com 206,8 milhões de transações. Somente no último dia 5 de julho foram feitas 224 milhões e 200 mil transferências via Pix para usuários finais. Segundo o Banco Central, a movimentação também bateu recorde em volume de dinheiro, com 119 bilhões e 400 milhões de reais em um único dia. O Banco Central, em comunicado, disse ainda que esses números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública para a promoção da inclusão financeira, inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil. Criado em 2020, o Pix acumulou no fim de junho 165,8 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Desse total, 151,8 milhões são pessoas físicas e 14,63 milhões são pessoas jurídicas. Em maio, segundo os dados consolidados mais recentes, o sistema superou a marca de 2 trilhões e 130 milhões de reais movimentados. Voltando a falar de saúde, gente, o novo boletim Infogripe reforça a alta circulação de vírus responsáveis por casos de infecções respiratórias e gripe na população infantil. Os pais devem ter atenção. Os dados são referentes à semana epidemiológica de 26 a 29 de junho. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 29. Em relação à Covid-19, o Infogripe alerta para o início de atividade do vírus em alguns estados das regiões Norte e Nordeste, em especial no Piauí e no Ceará, ainda que siga em patamares baixos quando comparados ao histórico de circulação no país. Nas últimas semanas, a maior parte das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em idosos foram causadas pela Covid-19. Hoje, a maioria das hospitalizações por SRAG em idosos nas últimas semanas foram causadas pelo vírus Covid-19. Claro, o que a gente reforça é que a Covid-19 continua circulando ainda em patamares baixos quando comparado ao histórico de circulação no país. Contudo, esse início de atividade do vírus em alguns estados da região Norte e Nordeste merece a nossa atenção nas próximas semanas. Diante desse cenário, a especialista orienta que a população elegível se vacine contra o vírus da Covid-19 e também da influenza A. É recomendado ainda o uso de máscaras em locais fechados com baixa circulação de ar e dentro das unidades de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, a orientação é ficar em casa de repouso, evitando a transmissão do vírus. Caso não seja possível, a indicação é sair de casa fazendo uso da máscara. E havendo uma piora desses sintomas, é fundamental buscar atendimento médico. A gente recomenda que as pessoas se vacinem contra o vírus da Covid-19 e também da influenza, que tem circulado muito ainda em algumas regiões no Brasil. Então é importante que todas as pessoas que são elegíveis a tomar essas vacinas, que tomem a vacina. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 21,5% para a influenza A, 0,8% para a influenza B, 43,8% para vírus sincicial respiratório e 6,9% para o SARS-CoV-2, a Covid-19. Entre os óbitos, a prevalência entre os casos positivos foi de 46,3% de influenza A, 1,1% de influenza B, 21,4% de vírus sincicial respiratório e 20% de SARS-CoV-2, a Covid-19. O Ministério Público do Estado do Rio realizou um evento para o lançamento do Guia Prático para a criação de conselhos e fundos municipais de defesa dos direitos da pessoa idosa.
Um dado que chama a atenção é o fato de não ter sido verificado um aumento na arrecadação dos fundos no Rio de Janeiro em relação a outros grandes estados brasileiros. O MPRJ mostra que na região sudeste, por exemplo, São Paulo e Minas Gerais experimentaram respectivamente um aumento de 65% e 58% na arrecadação de 2022 para 2024. O Rio de Janeiro, por sua vez, viu uma diminuição de 18% no mesmo período. A estimativa do MPRJ é de que o potencial de arrecadação dos fundos da pessoa idosa poderia ser de impressionantes 850 milhões de reais, que seria 3% de toda a arrecadação. A coordenadora do CAO, Pessoa Idosa, do Ministério Público do Rio de Janeiro, Elisa Maria Macedo, explica que a captação de recursos para os fundos municipais consiste majoritariamente de doações. Os conselhos são fundamentais para se assegurar a proteção do direito da pessoa idosa, para se assegurar a melhoria da vida dessas pessoas, para que a gente tenha programas de governo, políticas públicas que contemplem a pessoa idosa e efetivamente atendam aos seus interesses. É sobre dar voz à pessoa idosa, que sabe o que é melhor para si, o que é melhor para a sua comunidade, e dar visibilidade a eles. Para viabilizar isso, desde 2019, qualquer pessoa pode destinar ao Fundo Municipal até 3% dos impostos devidos diretamente na declaração do imposto de renda. É um processo simples e seguro, com poucos cliques, com grande potencial de ajudar projetos voltados para a pessoa idosa. O mesmo pode ser feito para os fundos das crianças e adolescentes, que podem receber outros 3% do imposto devido. Os fundos são geridos pelo Conselho Municipal e fiscalização do Ministério Público. O trabalho do Ministério Público, desempenhado em parceria com o Governo do Estado, em parceria com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, é no sentido de auxiliar na implantação desses conselhos, na criação dos fundos, através de um trabalho contínuo de capacitação, de auxílio, de suporte. Após a primeira rodada da capacitação junto aos municípios, o MPRJ constatou que 34 cidades estavam com os fundos em situação de irregularidade. Além disso, o MPRJ apurou que 18 municípios não têm o referido fundo e 10 cidades sequer possuem Conselho de Direitos das Pessoas Idosas ativos. Para melhorar esse quadro, será iniciada uma nova rodada de capacitação. E você vai ver depois do intervalo as dívidas do governo Bom Tempo em Petrópolis. E você vai ver também que falta de transparência com os gastos da Prefeitura de Petrópolis pode influenciar nos pagamentos municipais. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta. Em sessão plenária, na última semana, o Tribunal de Contas do Estado negou o recurso apresentado pela Prefeitura de Petrópolis após a contratação do escritório de advocacia Celso Sardinha por 35 milhões de reais em uma ação contra a GE Selma. Com o recurso negado, o Tribunal de Contas manteve a representação encaminhada à Corte pela vereadora Gilda Beatriz contra o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, após a contratação do escritório de advocacia Celso Sardinha pelo valor de 35 milhões de reais para representar o município em uma ação judicial contra a GE Selma para a retificação das declarações anuais, as DECLANs. O que, após uma liminar da 4ª Vara Civil de Petrópolis, alterou o índice de participação dos municípios e que aumentou a arrecadação de ICMS da cidade. No entanto, o pagamento dos honorários ao escritório foi realizado de forma antecipada. Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubar a liminar da 4ª Vara, quem representa a Prefeitura de Petrópolis nos processos é o procurador do município, Miguel Barreto. E uma representação à Prefeitura Municipal de Petrópolis, 8? Isso, embaixo da declaração em sede de representação, o voto 8, em Petrópolis. Durante a sessão, todos os conselheiros acompanharam o voto do relator do processo, o conselheiro Marcelo Verdini Maia. No documento, ele questiona a legalidade do escritório e a forma na qual os pagamentos foram realizados pela Prefeitura. Convocada pelos vereadores na última semana, foi realizada na tarde de terça-feira na Câmara Municipal de Petrópolis uma reunião para que a Prefeitura apresentasse o balanço para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Pois é, e olha só, foram convocados o secretário de Governo, Marcos Santiago, e o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuleia. Os documentos apresentados pelos secretários para a LDO mostram uma dívida total de 560 milhões de reais ao final de 2023, ou seja, do ano passado, viu, gente? E aí, sem contar com as dívidas adquiridas durante o ano de 2024. Quem pode checar a mais de 1 bilhão de reais? A gente vai conferir essa história agora. De acordo com a documentação apresentada pela Prefeitura para a LDO 2025, foi constatado que em 2021 o caixa do município apresentava um saldo positivo de 88 milhões e 900 mil reais. Já em dezembro de 2023, abriu-se um buraco. O patrimônio líquido da cidade estava com um déficit de mais de 289 milhões de reais. Já o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público, em 2021, apresentava uma dívida de pouco mais de 8 milhões, que aumentou para 270 milhões e 700 mil reais ao final de 2023. Ao todo, a dívida chegou a 560 milhões de reais no final do ano passado. Além disso, foi apresentado pela Prefeitura uma dívida estimada em 445 milhões de reais em processos judiciais abertos que podem ser executados nesse valor ou em menor. Juntando os valores apresentados, a próxima gestão municipal pode ter que arcar com mais de 1 bilhão de reais em dívidas. Também foram apresentadas inconsistências de valor quando comparada à LDO 2024, que está em exercício. O vereador Fred Procópio, ex-presidente da Comissão de Finanças da Câmara, afirmou que os documentos enviados no ano passado constavam que, em 2022, o caixa do município apresentava um superávit de 91 milhões de reais e de 34 milhões no IMPAS. Entretanto, nos documentos apresentados para a LDO de 2025, os valores são diferentes. Está detalhado que o caixa do município apresentava um déficit de 26 milhões
e um déficit de 34 milhões no INPAS no ano de 2022. Quando questionados pelos vereadores da Câmara sobre o detalhamento dessas dívidas acumuladas e como foi utilizado o dinheiro, os representantes do governo não souberam responder. A primeira convocação dos vereadores era para segunda-feira, mas ninguém da prefeitura compareceu à reunião. Não compareceram à nossa convocação, não mandaram representantes, não justificaram a ausência. E nós temos uma série de questões que precisam ser respondidas para que a gente entenda o que vai ser da nossa cidade. A partir das informações apresentadas, os vereadores enviaram um ofício para a gestão municipal apresentar, em 48 horas, explicações sobre as inconsistências nos valores. Na semana passada, a votação da LDO 2025 foi retirada da pauta na Câmara após vereadores constatarem as divergências. Agora, após a apresentação dos novos dados, o novo texto deve ser votado na próxima terça-feira, dia 16 de julho. A gente precisa saber como que esse dinheiro que foi arrecadado a mais do ICMS foi gasto, como que ele foi empenhado. E a gente precisa saber também qual é o plano para o futuro, com essa perda gradativa que vai se dar até janeiro de 2025 e como que a gente vai pagar isso nos próximos anos até dezembro de 2028. E quando questionado sobre a elaboração de um plano de contingência para o término de 2024 e para os próximos anos, o secretário de governo, Marcos Santiago, afirmou não ser necessário e apenas enfatizou a tentativa de aumentar a arrecadação de ICMS. A gente está em ano de eleição, né? Pode ser que ano que vem não seja ele mais o prefeito. A resposta não precisa dar. Para que um plano de contingência para o final do ano e para os próximos anos, né? Quem vai pegar a bomba é o próximo prefeito. E quem vai pagar a conta? É a população. Gente, seguindo aqui, olha só, após o rombo financeiro apresentado pela Prefeitura de Petrópolis na última terça-feira, dia em que a lei orçamentária direta do município deveria ter sido votada, não foi, a gente já viu isso, né? Os parlamentares do município estão preocupados com os próximos pagamentos que devem ser realizados pela prefeitura. Vamos conferir. O patrimônio líquido do município saiu de 89 milhões de reais positivos em 2021 para menos 289 milhões de reais no fim de 2023. Essa foi apenas uma das dívidas que foram apresentadas pela Prefeitura na reunião realizada na última terça-feira na Câmara dos Vereadores. Na data, era para ser debatido e ser calculado a lei orçamentária do município para os próximos anos, mas devido aos valores apresentados, a votação precisou ser remarcada. Além disso, eles precisam explicar para a gente por que na planilha tem uma receita corrente líquida, né, uma receita líquida, então aqui descontado ali alguns dedutíveis dali de dentro, estava maior do que o orçamento, o que é impossível, é como se fosse o salário do trabalhador, né? O salário bruto é um, o salário líquido que vai para o bolso é outro. E no caso da prefeitura, ela estava contando com aquilo que vai para o bolso ser maior do que ela tinha para receber de direito. Na reunião, a prefeitura foi questionada sobre esse e outros valores que estão deixando a cidade em um cenário financeiro negativo e preocupante. E segundo os parlamentares presentes, o município afirmou não ter como explicar o tamanho do gasto. E o vereador Fred Procópio afirma que para a próxima terça-feira uma nova reunião foi marcada na Câmara para debater os valores e prestações de contas que deverá vir por parte da Prefeitura e que, se nada for esclarecido, em até 3 meses os parlamentares vão pensar em planos e avaliar as estruturas que serão necessárias na área financeira na cidade e, a partir disso, cobrar um plano de contingência à Prefeitura, que afirmou não ter elaborado. A Prefeitura ontem já admitiu que o número da lei orçamentária que chega em agosto para a gente, com base na LDO, virá menor. Então, a gente não quer votar alguma coisa artificial agora para dar uma má notícia em agosto. A gente quer ter uma noção mais real agora, ainda que sejam diretrizes simples, mas mais dentro da realidade, para a gente não ser surpreendido em agosto, aí 2, 3 meses para frente, que a gente tem muito menos dinheiro para o futuro do que a gente teria, com uma dívida muito maior.
A dívida apresentada pela Prefeitura de R$ 506 milhões foi calculada com base nos gastos do município até dezembro de 2023. E, segundo os parlamentares da cidade, esse rombo causa um impacto direto na população, que vai sofrer com a falta de recursos e verbas para o desenvolvimento e a estruturação da cidade. A gente acha que é muito importante debater o orçamento, porque é através do orçamento que a gente vai discutir a cidade, que a gente vai debater saúde, educação, mobilidade, que a gente vai conseguir avançar no direito das pessoas, dos petropolitanos e petropolitanas. Então, é muito problemático que a gente não tenha um executivo responsável e transparente com essas questões que estão acontecendo. Além disso, segundo a parlamentar, isso influencia diretamente na participação de Petrópolis em diversos editais federais, o que pode resultar em uma cidade sem incentivo de verbas para diversas áreas do município. Tem a questão da dívida, que impossibilita o município diversas questões, inclusive de participar de editais federais para conseguir verba. Tem a questão da gente não ter conseguido votar a LDO na data que ela estava marcada e da gente não ter na LDO a previsão de toda essa questão do ICMS que vai vir gradativo até janeiro de 2025. A gente não tem a previsão do pagamento para 2025. A Prefeitura de Petrópolis decretou o fim da situação de emergência por conta da dengue. A medida foi publicada no Diário Oficial na última semana. De acordo com a publicação, a medida foi adotada com base no perfil epidemiológico da cidade, que apontou queda de casos nas últimas 4 semanas consecutivas. O fim do decreto foi publicado no Diário Oficial do município na última quinta-feira. Em 2024, foram registrados em Petrópolis 8.177 casos, 17 óbitos e 2 permanecem em investigação. Quando comparado ao ano passado, o aumento de casos registrado até o momento é superior a 5.912,5%. E o TJRJ revoga liminar que considerava inconstitucional lei que desvincula a taxa de iluminação pública da conta de energia elétrica no município de Petrópolis. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, revogou a liminar apresentada pela Prefeitura de Petrópolis que considerava inconstitucional a lei municipal que desvincula a taxa de iluminação pública da conta de energia elétrica em Petrópolis. Agora, as contas de energia elétrica terão que vir com campos diferentes para pagamento do consumo de energia e a taxa de iluminação pública, apresentando os valores e códigos de barra relativos ao consumo mensal e a contribuição de iluminação pública de maneira separada, permitindo que sejam quitados de maneira independente. A justificativa para o projeto é a questão da precariedade do serviço prestado na cidade, permitindo que quem não tem iluminação pública em sua rua possa entrar na justiça para garantir a isenção da taxa. Petropolitanos deram sua opinião sobre a cobrança da taxa nas suas contas de luz. O que você acha da cobrança da taxa de iluminação pública? Eu acho errado a cobrança. Caro. Eu acho que isso não devia ser a gente que tem que pagar, porque se nós já pagamos nossos impostos, não tinha necessidade de ter essa taxa de iluminação pública, né? Isso cabe à prefeitura. Bom, a taxa de iluminação pública ela se justifica a partir do momento que tem a iluminação pública perfeita, né? Porque já que a taxa é cobrada perfeitamente em todas as contas, ela precisa estar ali presente. Então, a gente vê um bocado de luminárias quebradas, principalmente essas mais estilosas que a gente tem aí na cidade. Tem um bocado quebrado ali no ponto do Caxambu e tudo mais, e a gente não vê o retorno que deveria ter. Eu acho que a gente está tão assoberbado de cobranças que todas que a gente puder lutar para tirar é vantagem para a gente. Então, eu acho que não deveria ter. Em março, o Tribunal de Justiça havia aceitado a justificativa da Prefeitura, que alega que a mudança poderia afetar o orçamento público, enfatizando que a lei foi aprovada na Câmara Legislativa sem estimativa do impacto orçamentário e financeiro que o município poderia ter. Entretanto, agora, seguindo a relatoria do desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Passos, o tribunal entendeu que a lei municipal não fere a Constituição. Mesmo com a revogação da liminar por parte do TJRJ, o tema ainda não tem parecer definitivo do Supremo Tribunal Federal, então a Prefeitura da cidade ainda pode apresentar recurso.
O número de acidentes de trânsito apresentou queda de 29% em junho em Petrópolis, em comparação aos casos registrados em maio deste ano. Os dados são da Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa. Os números de atendimento por atropelamento, acidente de moto e carro diminuíram em Petrópolis no mês de junho. Segundo os dados divulgados pelo Hospital Santa Teresa, 93 atendimentos foram realizados, o que representa uma queda de 29% comparado ao mês de maio, e os homens foram mais afetados nos acidentes de trânsito. O número de acidentes de moto continua em alta com relação aos últimos meses. Só no mês de junho, a Unidade de Saúde Santa Teresa atendeu 65 pessoas em decorrência de acidentes por motocicleta, sendo 55 homens e 10 mulheres, todos eles com idade entre 18 e 60 anos. Bem alerta, né? Porque tanto com os pedestres, que eles não respeitam muito, como com os veículos, né? Ter bastante atenção, ter os para-brisas em dia, as lanternas em dia, tá tudo ok aí, para poder passear no trânsito dessa cidade. Andar devagar, né? Em seguida estão os acidentes de carro, com 14 atendimentos registrados, sendo 8 homens e 7 mulheres. O número de atendimentos por atropelamentos também apresentou redução. Foram 14 atendimentos realizados em junho, a maioria em mulheres com idade entre 18 e 60 anos, 2 a menos do que registrado em maio, quando 16 pessoas foram atendidas na unidade. E o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e o município de Nova Friburgo firmaram um termo de ajustamento de conduta voltado à melhoria da gestão e reestruturação do Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo. O termo, assinado na última terça-feira, prevê a elaboração e aprovação de um plano diretor hospitalar que trará, dentro do conteúdo mínimo, o diagnóstico da situação da unidade e a previsão de indicadores hospitalares como tempo de permanência, taxa de ocupação hospitalar e taxa de mortalidade hospitalar, além do registro de protocolos clínicos e médicos de manejo dos pacientes para cada evento atendido. Além disso, o TAC prevê a programação e o cumprimento de cronograma físico-financeiro, contemplando diversas obras de reforma e modernização do hospital. Também foram assumidos compromissos para a realização de metas que impactam direto nas exigências da vigilância sanitária e do Corpo de Bombeiros no Hospital Municipal. O documento também prevê a criação e a elaboração e funcionamento correto de órgãos que são considerados essenciais. Caberá ao Hospital Municipal Raul Sertã a criação de um grupo de trabalho formado, no mínimo, pelos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras, Procuradoria-Geral do município e Conselho Municipal de Saúde, para executar as medidas estabelecidas no documento. O termo de ajustamento de conduta, que será juntado aos autos dos processos judiciais movidos pelo MPRJ e pelo MPT, prevê multas diárias e mensais em caso de descumprimento, bem como o envio de relatórios periódicos de monitoramento sobre as obrigações pactuadas, inclusive com dados de ouvidoria e pesquisas de satisfação. E a PPO prorrogou o período de funcionamento do Bazar de Inverno da associação até o dia 31 de julho. O espaço fica localizado no Centro Histórico de Petrópolis, ao lado do terminal de ônibus. Por conta da grande adesão da comunidade, o Bazar de Inverno da Associação dos Pacientes Oncológicos de Petrópolis, a APPO, foi prorrogado até o dia 31 de julho. O espaço do bazar fica na rua Doutor Porciúncula, número 60, no centro de Petrópolis, em frente ao terminal de ônibus, e funciona de segunda a sexta, das 9 às 6h30 da noite. As peças disponíveis são resultados de doações da comunidade petropolitana. Todos os itens passam por rigoroso processo de triagem e reparos antes de serem disponibilizados para venda. A renda arrecadada no bazar é utilizada para a manutenção da casa de apoio da APPO, que oferece suporte a pacientes oncológicos e aos respectivos familiares. Além de ajudar a quitar contas da casa de apoio, o evento reforça o compromisso da APPO com a moda sustentável, oferecendo peças a preços acessíveis com valores a partir de R$10.
Gente, para terminar agora, a gente vai falar de coisa boa, né? Vamos falar uma coisa bem legal. É, assim. bem bacana, bem bonita. Uma onça parda foi vista circulando no Parque Estadual Cunhabebe, em Mangaratiba, com seu filhote. Pois é, o registro na unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, foi feito por câmeras de alta resolução e performance. Vamos conferir como é que tá esse nosso bichano aí da selva. Mãe e filhote foram vistos passeando pelas áreas do Parque Estadual Cunhabebe na madrugada da última quinta-feira. As imagens com as câmeras TRAP de alta resolução mostram o exato momento em que a onça parda brinca com o filhote. Natural da Mata Atlântica e uma das espécies que habitam no parque, a onça parda só era percebida através de evidências indiretas, como as fezes e pegadas. Hoje, com o uso das câmeras de alta resolução e as armadilhas fotográficas, é possível capturar o felino e também sua geolocalização. O PEC possui drones, GPS, câmeras de alta resolução e sensores térmicos, pois compreendem que o uso de tecnologias tem desempenhado importante papel na conservação ambiental, em especial na Mata Atlântica. O INEA tem utilizado o aparato como aliado no combate ao desmatamento ilegal, monitoramento de espécies, inspeções e outros diversos eixos. Gente, terminando, né, com essa notícia boa, a gente vê que a vida selvagem está voltando ali para aquela região, é sempre legal ver isso. Mas segunda-feira, às 7h30, a gente está de volta trazendo muita informação, né? E a gente espera você. Até lá. Tchau, tchau. Bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.